Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Manuela Cruna, tá bom? Pra quem tá chegando agora aqui no canal, deixa o like, curte, compartilha. E a pedido de vocês, eu vou falar um pouquinho o que é que eu faço no asilo, né? Eu trabalho no asilo, vai fazer 5 anos, aliás, já fez 5 anos, né? Agora em abril. E eu trabalho em 2 turnos, né? Turno da manhã e o turno da tarde, né? Eu trabalho 30 horas por semana, às vezes eu trabalho mais, né? E aí eu ganho extra. Já já vou falar pra vocês como é esse extra. Mas eu vou falar exatamente o que é que eu faço. No período da manhã, são 2 estações, né? Eu trabalho no terceiro andar e tem um terceiro andar. Mas essas 2 estações, que são em andares diferentes, elas são interligadas. Ou seja, se eu precisar de ajuda, porque minha estação, apesar de ser minha estação ser menor, eu posso ligar e alguém vir, né? Mas embaixo eu tenho um problema, que isso raramente acontece de alguém vir me ajudar, que eu trabalho sozinha, né? Numa estação, cuido de 3 moradores. O porquê que é difícil? Porque sempre falta alguém, né? Sempre tem alguém doente, ou então, no geral, tem poucas pessoas realmente na área do asilo. Então, é meio caótico, né? Assim, às vezes tem muita gente, né? E também tem alguns que estão na escola, né? Na escola de enfermagem. Então, essa questão de ajudar ocorre sim, mas é complicado. Eu acho que eu aprendi mesmo a me virar sozinha, porque eu já tô sozinha mesmo na estação, né? Mas aí claro que se acontecer alguma coisa mais grave, né? Que já que eu não sou enfermeira, aí eu ligo pra enfermeira e ela tem que vir, né? Ela querendo ou não, porque, né, tem coisas que não é meu off-gab, né? Não é meu dever fazer, que é o dever da enfermeira. E aí eu chego, aí eu já vou já no segundo andar, porque no segundo andar que tem as reuniões, o bagaba, eu não sei como é que fala em português, ou o bagaba, o outro turno, né, que tava no período da noite, fala pra mim o que foi que aconteceu no período da noite, né, se foi alguma coisa importante, ou se alguém caiu, ou se alguém tá com a ferida, né, com cúbitos, ou se tem alguma coisa que eu tenho que prestar atenção, ou dar algum, entendeu? Algo assim relevante, entendeu? Ou se alguém tem que ter horário marcado no médico, ou se alguém vai buscar, né, um morador para fazer alguma coisa, e eu tenho que preparar eles, né? Ou então, se ele tiver que ir no médico fazer cirurgia, eu tenho que dar um banho, entendeu? Então, eles já me avisam muito. Gente, durante esses 5 anos, eu trabalhei a maioria das vezes de manhã, mas agora eu já não tô aguentando o pique de manhã, porque de manhã não pela questão do trabalho, que é pesado realmente, mas a questão de que é muita coisa para você fazer em um curto período de tempo, e ainda mais sozinha, né? E aí depois que eu vou no segundo andar, né, as enfermeiras me falam, o ajudante que estava no turno, né, me fala o que foi que teve. Aí eu já volto pro meu andar, pro terceiro andar, já tô com o telefone na mão, né? E aí eu já vou distribuindo, que é mais ou menos 6h30, 6h40, já vou distribuindo o primeiro medicamento, né, deles, né? E aí depois eu já começo a fazer os moradores. Quando eu vejo a cuidar deles para eles saírem da cama, né? Quando eu vejo que eles estão muito sonolentos, eu deixo eles dormindo um pouquinho, entendeu? Ou seja, eu já não vou parar mais, né? Entendeu? Aí eu já vou fazendo eles e tal. E aí, um que é mais difícil, que ele tá na cama, que ele praticamente não se move, eu já vou lavando os pés, né? Enquanto eu deixo algum no banheiro, né? Fazendo necessidade para eles ficarem mais à vontade, ou lavando a parte da frente do corpo, né? O rosto e tal, escovando os dentes. Aí eu já vou para esse senhor e eu já lavo os pés dele, passo hidratante, então já vou adiantando, sabe? É uma correria, eu não sei como é que eu dou conta. E aí, às vezes tem que medir pressão, às vezes não, todos os dias tem que medir pressão. E aí depois que eu cuido deles, né? E aí só fica um, que é esse senhor, né? Que ele teve derrame, ou seja, ele não se mexe. Então, pra ele demora um pouquinho mais, né? Porque ele também, as mãos dele, ele tem deficiência nas mãos, né? As mãos dele ficam fechadas. Aí eu lavo com a compressa, lavo as mãos dele, os dedos, né? Pra ele não ficar com crosta, porque às vezes fica. Porque ele sente muita dor, então eu não vou forçar, né? Mas a menina me ensinou um truque que
sou eternamente grata com a compressa, com água fria. E ele relaxa, né? Os nervos da mão relaxam, ele consegue abrir, né? Bem devagarzinho, mas a mão dele, infelizmente, é atrofiada por causa do... Fica assim, mais ou menos, a mão dele, por causa do derrame que ele teve. E aí depois, sempre as meninas pegam o carro, né? O carrinho que tem o café da manhã deles, né? Que já fica no carro. E eu vou distribuindo o café da manhã dele, ou seja, para 3 pessoas eu tenho que distribuir o café da manhã. E nisso já tem o medicamento deles, né? Que é 8 horas da manhã. Eu procuro sempre estar em ponto. Às vezes eu consigo 8h10, 8h15, mas é raro. Mas ultimamente eu tenho conseguido, tenho conseguido fazer no horário certo, né? 8 horas da manhã. Aí separo os remédios dele e tal. Quando eles estão dormindo, eu fico feliz, dou graças a Deus, porque aí eu deixo eles dormirem até mais tarde, porque tem uns que, pela doença, né, pela demência e tal, eles ficam toda hora apertando, buzinando, e eu acho que é algo sério, não é. Eles só querem atenção, né? Que não é, não deixa de ser algo sério, mas eu tenho que dar atenção para 3, então eu tenho que me dividir no meio para dar atenção para todo mundo, né? Então aí depois que eu dou o café da manhã deles, aí o que é que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu paro, tomo meu café, aí depois eu vou correndo pro quarto do senhor, né, que ele teve derrame, para dar o café da manhã dele, porque na maioria das vezes ele tá dormindo e ele demora muito para mastigar, né, que é normal de 15 a 20 minutos. E aí depois, né, que ele acaba de comer, aí eu já arrumo tudo mega rápido, porque se eu demorar, o povo da cozinha já me liga, porque eu tenho que levar esse carro do café da manhã já para o andar de baixo, né, para o subterrâneo, porque senão atrasa para eles prepararem o almoço, né? E aí eu desço e tal. Aí depois alguém me liga do segundo andar e fala: ah, você vai fazer a pausa que horas? Você quer fazer a pausa? Às vezes dá tempo de eu fazer pausa, às vezes não dá tempo. Às vezes eu levo coisa pra comer e não dá tempo de eu comer, porque assim, comer na pressa eu não gosto, né? Porque às vezes eu vomito quando tem que comer na pressa e eu não gosto. Me dá agonia, dá ansiedade. Aí, ok. Quando eu acabo de fazer minha pausa, eu já vou no computador e escrevo tudo que os moradores comeram, quanto que ele bebeu, se eles tiveram diarreia, né? Se eles deixaram eu cuidar deles, porque tem muitas vezes que não quer que eu passe o creme e eu tenho que anotar, né? Tenho que anotar. Também dou banho de banheira neles, né? Às vezes dou em 2 pessoas, mas ultimamente não estou dando conta de dar banho em 2 moradores. Já dei conta de 3 hoje em dia. Não tô dando mais conta. Cada dia eu dou um banho. Se um não quiser, né? Porque às vezes eu pergunto assim a 3 pessoas, querem tomar banho? Não, não, não. Aí eu não insisto, eu não forço, aí eu acabo deixando pro outro dia, né? E anoto, né? Tem que anotar, tem que protocolar tudo, porque tem muitos que também pela doença e também por questões de eles não gostarem de se cuidar, né? Questão de higiene, eles ligam para a família e dizem que a gente que não quis dar banho, então tem todo esse processo também que eu já estou acostumada, que eu não levo pro coração. Aí depois eu anoto tudo, né? Protocolo tudo. Eu às vezes às vezes não, quase todo dia também, tem que pesar eles também. E eu já levo todo mundo junto no elevador, né? Às vezes é 7 pessoas, às vezes é 4, às vezes é 3. E aí eu tô com eles o tempo todo. É bem assim, desgastante. Depois que eu chego em casa, gente. Acabado. E você tem que falar toda hora a mesma coisa. Entendeu? E ficar no pé também pra ele tomar os remédios, né? E aí, ok, né? Aí, 12 horas, eu tenho que entregar o café da manhã, ou o café da manhã, o almoço deles, né? E aí, graças a Deus, a mulher do senhor que teve derrame, ela já dá comida na mão dele, na boca dele, já me dá um descanso também. E aí, enquanto ela tá dando comida para ele, e eu já eu já distribuí o almoço para todo mundo, aí eu vou no computador de novo e aí eu dou entrada em todo mundo, né? Tipo assim, o que eu não consegui no período da manhã, porque eu não consigo fazer tudo não, porque sempre alguém chama, sempre alguma, entendeu? Alguma emergência e tal. E aí depois eu arrumo o café, ou arrumo as coisas do almoço. E aí, quando, né, eu vejo que eles. E aí eu vou, levo o carro do almoço, volto, aí acabo de fazer tudo no computador, porque 1 hora em ponto, senão alguém me liga, eu já tenho que estar no segundo andar, falando tudo que aconteceu. Entendeu? Nesse período todo.
Tem que falar tudo o que aconteceu. E aí, 1h30, 1h45, 1h30, quem dera, 1h45, aí meu turno acaba e eu vou pra casa. E às vezes acontece também de eu fazer mais horas, né? Aí eles pagam, né? Às vezes 30 euros, às vezes 50. Eu não faço assim muita questão de fazer hora extra, mas eu gosto de fazer. Eu faço assim pela questão de que. Não é questão de querer ganhar ponto, sabe? Mas eu gosto assim dessa questão de trabalhar em time, sabe? E eu sei que também que eu posso precisar, né? E algum deles trabalhar longo período para mim. Então eu penso assim, né? Um ajuda o outro, né? Eu sou muito assim dessa teoria. Vamos falar agora do período da tarde. O período da tarde é assim, começa 1h15, eu faço de tudo para chegar a 1 hora, às vezes eu não consigo, às vezes chego 1h10, às vezes chego 1h15, às vezes eu chego 1h20, por quê, gente? Por causa do ônibus, né? Não é sempre que o Rafa pode me levar de carro, né? Porque nesse horário ele já tá no trabalho, e às vezes o ônibus atrasa. Quando atrasa, eu ligo, eu sou, modéstia à parte, sou muito responsável, eu detesto atraso. Eu ligo e falo, ó, gente, o ônibus atrasou e tal, vou chegar a tal horário. Então ele já sabe, que eu já falei logo na entrevista, né? Pra não pensar que eu tô fazendo corpo mole. Eu gosto de falar tudo, né? Mas, graças a Deus, nos últimos tempos, né? Eu tô conseguindo chegar no horário. E aí eu desço. Vai acontecer aqui no celular. Meu celular, gente, tá ficando velho. Graças a Deus que eu já vou trocar ele. Aí eu desço, aí o povo me fala o que aconteceu no período da manhã, se tem alguma coisa pra fazer de especial, se aconteceu alguma coisa especial, se alguém caiu e tal. Aí eu já subo, já distribuo o café deles, né? O café da tarde, que é 1 e pouco, 1h30 e tal. E aí quando eu distribuo o café da manhã, como no segundo andar, eu esqueci de falar pra você, no segundo andar tem muita gente que tá na cama, né? Que tá na cama, não andam sozinho e não comem sozinho. Então, eu sempre vou e pergunto a quem tá embaixo se precisa de dar comida para algum deles, né? Aí eu dou comida, né, para eles, né? Porque tem uns que se engasgam também. E aí depois eu subo, arrumo tudo, levo pro andar de baixo. E aí é mais tranquilo, né? Aí é o período que eu vou tirar minha pausa, né? Fico lendo, aí como com tranquilidade. Aí quando chega às 5 horas, 5 horas da tarde, não, deixa eu ver, é 4h45, né? 15 para as 5. Quando chega 4h45, 4h50, eu já começo a distribuir o jantar deles, né? Que é pão, ou às vezes é comida mesmo, depende, com um remédio, né? Com um remédio. E aí, quando eu distribuo o café da manhã deles, eu volto pro segundo andar de novo, dou comida aos moradores lá que precisam, né? Que eles não conseguem comer sozinho. E aí, depois eu subo no meu, arrumo as coisas né, do jantar. E aí, eu começo a fazer os meus 13 moradores, né? Já ajeitar eles para levar pra cama. Entendeu? Quando uns não querem ir pra cama, eu só coloco já a camisola e deixo eles, né, assistindo televisão. E aí, quando eu acabo de fazer todo mundo, ou quando eu tô vendo que uma vai demorar mais pra ir pra cama, aí o que é que eu faço? Eu desço no segundo andar, faço, deixa eu ver, 3 moradores? Faço 3 moradores. Uma é um pouco mais difícil, ela tem 150 quilos, né? Tem demência, tem várias outras doenças também. Então ela fica com medo, sabe? Ela tem um pouquinho assim de medo, então eu fico conversando muito com ela, não fica com medo, tá tudo bem e tal. Fica calmando ela. Aí eu prefiro fazer ela até primeiro. Mas eu faço isso com a máquina, né? A gente fala que lifta, eu não sei se não sei se tem no Brasil, deve ter, né? Com certeza. Que ela é muito pesada. E aí já coloco ela na cama. E aí escreva a posição, né, eu tenho que colocar ela direitinho na cama. Gente, eu não sei como é que fala em português, né, que eu nunca trabalhei com isso no Brasil. E aí eu viro ela ou pra direita ou pra esquerda, eu anoto no papel, né, e aí faço as outras duas. E aí sempre nesse período de tempo, sempre tem alguém que precisa de alguma coisa lá no meu andar de cima. Aí como já vai dar 8 horas, aí eu subo, eu vejo alguém para medir pressão, entendeu? Eu vejo o que tá faltando, aí vou no computador, vejo que, né, aí pego o lixo, né, tanto o meu quanto o do segundo andar. E como é que fala? O que é que eu faço? Aí depois, quando eu ajeito tudo, aí volto pro computador,
escrevo tudo que eu tenho pra escrever. Aí quando dá 8h30, eu desço e falo. Também já escrevo, já escrevo no papel, você não se esquece, senão você não dá conta. E aí já escrevo, já tá em tudo escrito no papel, né? O que é que eu foi que, o que foi que eu fiz, o que foi, se os moradores comeu bem ou não, se ele bebeu o suficiente pro dia, se eles tiveram diarreia ou se eles estão com dor. E aí é isso. E 8 horas é o horário que eu tenho que entregar o último remédio deles, né? Um remédio das 8 horas. Se eles têm remédio pra noite, turno da noite eu não sei, né? Que eu não sou do turno da noite. Turno da noite é no trabalho, no turno da noite, né? Só no período da tarde e da manhã. E aí é isso, né? Às vezes, quando. No início, né? Que agora não, que agora eu já peguei o ritmo, graças a Deus, no computador. Antes eu ficava. Meu horário era até 9 horas, eu ficava até 9h30, porque eu fazia alguma coisa errada, então eu não tinha pegado o ritmo, porque o sistema que eu trabalho nesse asilo é muito diferente do que que eu trabalhava no asilo anterior. Entendeu? E é isso. Sempre falta gente para trabalhar, né, nos asilos aqui na Alemanha, acho que eu já falei isso com vocês. E aí, eles fazem isso assim, para incentivar as pessoas a fazer hora extra. Um exemplo, você está precisando de alguém para trabalhar hoje à noite e eles me avisaram antes das 24 horas. Se eu for hoje de tarde, um exemplo, para trabalhar, eu vou ganhar 50 euros, entendeu? É mais ou menos assim. E se eles avisaram um pouco antes, não, deixa eu ver. Acho que com antecedência e você ir trabalhar nesse dia, sendo que você tinha livre, você ganha 35. Pelo menos foi assim que eu entendi no contrato. Então, pois é, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, todo explicadinho. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui no vídeo, que eu vou estar respondendo com o maior amor e carinho pra vocês. Se tiver sugestão de vídeo, tá bom? É só falar que eu vou estar fazendo pra vocês, tá bom? Beijo, amo vocês. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!